Amém. Então, boa noite a todos, Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que vão ouvir nas nossas redes sociais, né? Hoje o nosso sermão, então, o título é A Fidelidade e o Zelo na Pregação do Evangelho. O texto-chave podemos abrir em Romanos, no capítulo 1, verso de 16 a 17. Nós temos algumas palavras um pouco longas, mas eu vou tentar ao máximo ser sucinto, breve, né? Romanos, no capítulo 1, verso 16 a 17. Antes, porém, vamos fazer uma pequena, breve oração consagrando essa ministração. Senhor nosso Deus, Deus Poderoso, em mim mesmo não tenho nada que preste. Em mim mesmo, de mim mesmo, a minha sabedoria humana, meu conhecimento humano não serve para transformar pessoas. Eu careço sim da sua graça, do seu poder, da sua unção, da sua inspiração. Eu careço da tua vida. Deus, em nome de Jesus, eu não quero passar conhecimento nenhum. Eu quero passar a vida de Deus que transforma as pessoas. Senhor, a tua palavra diz que elas são espírito e vida. Então eu suplico as misericórdias do Senhor que esteja comigo neste momento, que essa ministração alcance milhares de vidas, que haja transformação, um despertar do novo homem em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Hoje eu vou dar um pequeno parâmetro de uma palavra que ela é impactante. Realmente ela é muito impactante, é para ser impactante. Seria um despertar nosso, tá bom? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Paulo diz aqui na carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Bom, nós podemos perceber que o Evangelho é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas de salvação. Significa boa notícia. Isso significa a palavra Evangelho. Essa boa notícia de salvação, Jesus iniciou lá, em Nazaré, na Galileia, em toda a região onde existe hoje Israel, antigamente, Israel antigo, né? E ele instruiu os seus discípulos que não fossem de primeiro anunciar em Samaria, nos países vizinhos, mas que fosse a casa de Israel. Primeiro vocês vão evangelizar aos judeus, vão pregar aos judeus, né? Depois vocês vão a Samaria e por último até os confins da terra. O evangelho foi anunciado ali entre os judeus, né? Por quê? Porque eles são herdeiros da promessa. Mas aconteceu algo que no plano de Deus já se esperava. Ele foi recusado. Então, não aceitaram a Jesus, repudiaram a Jesus, e esses mesmos judeus acabaram por matando Jesus, né? Condenando junto com as leis e o crucificaram. Mas este era o plano de Deus, que a gente vai ver quando estivermos estudando a carta aos Romanos. Por sinal, vai um aviso aqui: nós estudamos a carta aos Gálatas verso por verso, foi maravilhosa. Estamos estudando a carta aos Hebreus todos os sábados às 19 horas. Estamos no capítulo 12 da carta aos Hebreus, e dentro de abril nós vamos encerrar a carta aos Hebreus e vamos iniciar o estudo da carta aos Romanos, tá? Depois nós vamos entrar em Apocalipse. Nós temos esse propósito de estudar cada livro e cada verso da Bíblia. Bom, um dia, esse evangelho que o Senhor recomendou que pregasse, o seu último pedido antes da sua ascensão, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, até os confins do mundo, alcançou o quê? Alcançou-nos
né, chegou até nós. Um dia a graça de Deus, por conta da sua misericórdia, nos alcançou. Então, esse é um propósito do Evangelho: alcançar vidas, o maior número de pessoas possível, salvar, resgatá-las, né? Eu digo que quer entrar com os dois pés na porta do inferno, invadir e saquear o inferno. Lá nesse entendimento, eu vou para você aqui. Eu digo para você o seguinte: a pessoa que prega o Evangelho nunca quis ser um pastor. Jamais eu pensei em estar pregando o Evangelho, principalmente na igreja evangélica. Eu decepcionei muito com a religião. No tempo que eu era católico, eu me decepcionei grandemente com o catolicismo. Então, eu tive comigo, eu fiz assim, tipo um pacto comigo mesmo. Eu nunca mais vou entrar na igreja, nunca mais vou me meter em religião. Esse negócio aí é uma coisa falida, não faz parte mais da minha vida. Então, eu dei tudo e abandonei tudo, e não adiantava pregar o Evangelho para mim, era perder tempo. Era perda de tempo, porque eu era um tipo de jogador. Eu jogava, né? Mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. Eu tenho um amigo, eu tinha e ainda tenho, ele está vivo. Hoje ele não está mais aqui, ele está fora do Brasil. Com ele eu preguei o Evangelho em alguns lugares. Eu considero muito, você sabe quem é? O João Vanelli, né? E esse rapaz, ele ainda era mais jovem, ele insistia comigo para ir para o Evangelho. Eu não vim te contar meu testemunho, eu vou pregar o Evangelho, mas é só para uma introdução. Mas ele insistia tanto comigo que tornou-se assim insuportável. Mas ele batia na minha casa: não, hoje você vai comigo, não, você precisa vir comigo, o que eu encontrei, tal. Eu falei: não, cara, não vou, você sabe disso, você achou, tudo bem, vai lá, mas eu não quero. Por favor, não volte mais aqui para convidar. Vou perder a amizade com você. Então, de tempos em tempos, ele ia lá, vamos tomar um café, tal. Bom, o que você quer? Não quero tratar um assunto com você. Ele entrava no Evangelho, de novo, misericórdia. Ele tinha convertido ao Evangelho. Irmãos, mas eu tinha uma resistência tão grande que eu o evitava. A todo custo eu evitava. Sabia que estava batia na porta, se eu soubesse que era ele, eu me escondia. Isso que eu não estou. Então, eu fiquei assim por um tempo. Qualquer pessoa, eu tenho, assim, quase que absoluta certeza, se fosse eu teria desistido. Mas ele gostava demais de mim, porque ele era amigo de infância. E eu estava numa situação muito desgraçada, Vou falar a verdade, é isso mesmo. Uma situação ruim. Eu estava falido, sem dinheiro, com um monte de processo, com perseguição. Pessoal esperando na porta da minha casa para pegar, bater, juiz na porta, levando as minhas coisas. É um passado terrível. Muitos passos errados que eu dei. E um dia, pela manhã, tipo 8 horas da manhã, bate na minha porta. De novo o jornaleiro. Ele vem de novo cerca de crente. Mas alguma coisa cedeu no meu coração. Eu abri a porta para ele. Eu vou falar algo para você. Eu não tinha absolutamente nada em casa. Minha filha tinha 8 anos, eu não tinha leite para dar para ela. Foi um tempo muito difícil que eu passei, afastado totalmente do Senhor. De tudo. Então, ela saiu, pequenininha, veio comigo até o portão. E ele estava todo arrumado, o carro disse: vem que eu vou te levar. Você vai me levar aonde? Vou levar você para tomar um café no hotel. Eu comprei um ingresso para você tomar um café. Como que eu vou para um hotel tomar um café
É um café de quê? Café de empresário. Mas eu não sou mais empresário, eu sou um falido. Não, você é um empresário. E ele levou. Eu falei, eu não saio de casa sem sair com a minha filha, porque eu não tenho nem. Ela está chorando porque ela quer mamar, quer leite, ela não tomou café. Ela não tinha nada em casa. Não, pode arrumar ele, leva, pode arrumar ele. Ela olhou os olhinhos e queria sair. Ela se aprontou, eu arrumei ele, saiu rapidinho. Falei, Cachoeira, vamos sair, logo que a gente já volta. O que vai fazer? Não sei, esse cara é louco, ele fica ali. Mas vamos lá, vamos ver o que é. Ele me levou num hotel. Ele disse que lá era um café de empresários. Realmente, só tinha empresário. Era um hotel chique, uma mesa farta. Tinha de tudo. Quando a Natália viu aquilo, ela abriu um sorriso até aqui. Ela falou assim para mim, pai, pode comer essas coisas? Ah, não sei, vamos esperar, daqui a pouco vocês vão liberar. Aí, fizeram uma saudação, eu vou ser breve, fizeram uma breve saudação, depois cantaram os cantos, falei assim, coisa de crente, isso é coisa de crente. Eu sabia, o jornaleiro está me colocando de novo nessa enrascada. E liberaram aquela mesa, mas quando liberou, a Natália só correndo na frente, todo mundo começou a pegar tudo. Pegando um bolo, cada um, pegando tudo. Ela falou, pode pegar, pega o que você quiser aí. Aí, mas ela comeu, mas ela se impulsou então na coisa. Ela falou, eu falei, deixa quieto. Bom, irmãos, aquele dia foi um dia transformador na minha vida. Eu não vou contar tudo o que aconteceu. Era um grande empresário argentino que estava lá dando testemunho de vida. A vida que ele contou era a minha vida. Sabe quando Deus fala algo, você que é você, parece que é você? Ele contou tudo que passou por ele, toda a miséria que ele passou, e tudo que Deus restaurou na sua vida, toda a quebra de maldição. E quando ele pregou o evangelho, ele colocou uma música lá, e falou assim, você sente que Deus falou com você? Se você já passou por isso semelhante que eu passei, Deus está falando com você. Ele ainda apontou assim, foi misericórdia. Irmãos, esse dia quebrou meu orgulho. Eu, quando me lembro, eu estava lá de joelho, chorando, feito uma criança, a minha filhinha do meu lado, que testemunhou tudo isso. Eu me converti e eu aceitei o evangelho. Foi um dia tão profundo, de tanta transformação, não parava de chorar. Porque eu creio que eu fui batizado ali no Espírito Santo, alguma coisa aconteceu, porque eu tremia, eu chorava, eu suava, eu não tinha mais vergonha de ninguém. Eu estava lá feito um idiota no chão lá, sabe, acabado. Deus acabou comigo, Deus acabou comigo mesmo. Vou mostrar para você quem eu sou. Eu cheio de orgulho, cheio de vergonha, cheio de não me toque, cheio disso, cheio daquilo, com raiva de crente, uma raiva de pastor, e estava lá. Bom, eu estou colocando isso para vocês, só para dizer para vocês que um dia o Senhor me alcançou. Isso é maravilhoso, o Evangelho chegou na minha vida, tá? Bom, eu queria que você também tivesse essa experiência, né? Que Deus um dia te alcançou. E um dia o Senhor colocou os seus olhos sobre você, e não adianta, você não vai conseguir mais separar-se do Senhor. Porque o amor do Senhor é um amor ciumento, é um amor que vai te perseguir. Pode ter certeza, o amor de Deus ele não vai dar paz, você vai tirar, você vai até Ele conquistar o seu coração. Amém? Isso é maravilhoso. Então, você tem que se despertar para esse objetivo, que Deus tem um propósito na nossa vida. E Paulo, ele diz, a primeira passagem que eu li aqui, eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo homem. A partir de então, Deus começou a restaurar a minha vida. Levou um tempo, muito processo, né? Mas eu realmente, definitivamente, eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. Eu não tinha o que responder, eu não tinha o que responder nos processos, eu não tinha o que falar, não tinha mais nada para dar para ninguém, mas eu falava, Deus vai cuidar de cada detalhe, porque agora Ele é meu Senhor,
Eu entreguei a minha vida nas mãos dele e pronto, acabou. Ele vai me ajudar. E de fato, Deus me ajudou em todos. Eu tenho muitos testemunhos para dizer no decorrer desse tempo. São muitos testemunhos. Eu teria que escrever um livro, né? E tantas coisas que eu vi, o poder de Deus na minha vida, tá? Quantos livramentos. Então eu fui conquistado. Mas eu fui conquistado para conquistar. Aos poucos o Evangelho foi ganhando meu coração, até o ponto que realmente eu entendi qual é o meu propósito na vida. E eu quero que você também se coloque nessa posição, porque Deus, Ele chamou você a ser participante desse processo maravilhoso. É construir um reino para um rei. Quem é esse rei? É o Senhor Jesus. Então essa visão, ela foi me conquistando, tá? Eu quero aqui hoje ensinar 3 palavrinhas. Eu sei que não devo me aprofundar nisso, não é o objetivo, mas eu quero ensinar 3 palavrinhas para vocês que, lógico, a gente lendo muito e aprendendo, estudando, eu tive que estudar grego, um pouco de hebraico, tem que estudar, de pastorado tem que estudar, né? Então eu quero falar sobre 3 palavrinhas que eu vou ensinar para vocês. Não se preocupe, não precisam gravar, depois eu posso dar esse resumo para vocês, tá? Chama anagcazo, piazo e anaideia. São 3 palavras difíceis de pronunciar. Mas eu vou falar sobre as 3 palavrinhas e vou explicar quais são os sentidos dela. Primeiro eu quero que você abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Tá? Vamos lá, capítulo 14. Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 14. De 1 a 16. Está aí na tela? Conseguiu aí para a tela? Vamos lá? Lucas 14. Lucas 14, a palavra. Eu sei, do lugar. Só subir aqui. Chora aí. Senhor Jesus, é o verso 15, tá bom? Verso 15 em diante. Está na tela? A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: o certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusar. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por excusado. O outro disse: casei-me e por isso voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito esta como mandaste, e ainda alugado. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque fosse claro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O verso 23 é muito interessante, eu vou frisar: saia pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Irmãos, é uma coisa interessante que a gente vê aqui.
Eu vou explicar então sobre as três palavrinhas. Anagikazo, no grego, significa obrigar, tornar necessário, compelir, persuadir, constranger por todos os meios possíveis, como que forçar, ameaçar, persuadir com súplicas, pedir insistentemente. Isso está no dicionário, Strong, né? Anagikazo. Outra palavra semelhante, piazo, usar a força ou usar o caminho de alguém para que alguma coisa aconteça, segundo aquilo que você propõe, é piazo. E a terceira palavra, anaideia, que significa não ter vergonha, está em Lucas 11:8. Por que eu trouxe essa palavra e essas três palavrinhas do grego? Porque sempre eu costumo consultar o grego para ter absoluta certeza do sentido da palavra no original. Irmãos, o que acontece aqui? Que esse homem preparou uma ceia, ele vestiu tudo que ele tinha, fez uma festa maravilhosa, e ele convidou as pessoas nobres para participar dessa festa. Ele preparou mesa, banquete, servos, etc e tal, preparou tudo para uma grande ceia. Ele certamente pessoas mas infelizmente não vieram. E o foi passando. Ele com tudo preparado estava passando vergonha. Então, feito isso, ele deu uma segunda tentativa. Vai então e convide as pessoas que você achar e traga aí. Ele foi, convidou aquelas pessoas, né? Ele disse, olha, primeiro tinha três, eles se desculparam, né? Primeiro disse, olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me tenha por esse escusado. Escusado é o seguinte, não conta comigo, tá? Eu não posso ir, me desculpe. O outro diz, eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentar. Também me tenha por escusado. O outro, eu casei. Terceiro, eu não posso ir. O cego contou tudo para o Senhor, ele ficou irado, e o dono da casa disse, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Ele foi fazer aquilo que nós certamente não faríamos. Ele foi pegar a escória da sociedade, aqueles que são marginalizados, aqueles que a gente não dá nenhum valor para eles, porque eles fedem, eles estão sujos, são bêbados, às vezes drogados, andantes, andarilhos, né? Então ele pediu para falar, sai depressa aos becos e ruas e traz aqui esse tipo de gente, os aleijados, pobres, cegos, coxos. E ele fez isso, né? Ele disse, eu fiz tudo que o Senhor me mandou, lá no 23. Eu saí pelos caminhos. Então ele falou assim, então sai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga todos a entrar. Obriga todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Quando ele fala obriga, é que eu fui procurar e tem lá o anagikazo, significa obrigar, tornar necessário, compelir, persuadir. Por que eu trouxe essa palavra hoje, irmãos? Acontece o seguinte, nós somos bombardeados constantemente pela mídia, pelos jornais, pela cultura, tudo que não presta, nós somos bombardeados e aceitamos, passivamente aceitamos tudo, né? Tudo que não presta é nos oferecido e acabamos aceitando. Você tem uma ideia? Quantos milhões são gastos nas propagandas de bebidas, por exemplo? De cerveja e tudo mais. E o que acontece? Nós assistimos tudo isso. Passivamente, nós vemos tanta porcaria ser oferecida, mas no fundo tem um grande interesse de enriquecimento. Nós sabemos que, por exemplo, a bebida é uma destruição de tantos lares. O álcool é uma destruição em grande escala das famílias. E nós vemos aí, passivamente,
os meios de comunicação nos persuadindo a consumir. Isso se aplica a muitas coisas. A ideologia de gêneros, a cultura perniciosa, né, inescrupulosa que temos hoje nas redes sociais. Então, passivamente, nós aceitamos e não confrontamos. Ou porque queremos ver bem, ou que queremos fazer a política da boa vizinhança. Então a gente aceita, calado, tímido. Eu diria que nós passamos a ser o quê? Antigamente um gato, ele corria atrás do rato. Os gatos caçavam ratos. Mas depois que domesticamos os gatos, um gato domesticado, você já viu um gato domesticado? Ele não pega mais rato. Ele corre do rato. Então ele olha, mas ele está com a barriga cheia, não tem mais fome, a gente acostumou a dar ração para ele, então ele acha que ele não tem mais importância. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós passamos a ser crentes domesticados. Crente domesticado. Nada mais. A gente fica indiferente. A gente não confronta, aceita tudo. Acha que tudo é natural, tudo é relativo. E cada um na sua. Com o passar dos anos, é isso que aconteceu. O enfraquecimento da nossa identidade. Tá? A nave caso, então, significa obrigar, tornar necessário, compelir, persuadir, constranger, com todos os meios possíveis. Você observa que nessa parábola, aqueles que estavam muito abastados, eles não aceitaram o convite de vir. Ele foi na segunda vez, pegou os coxos, os aleijados, né, os andarilhos e trouxe. Ele disse que já tinha feito isso, mas ainda havia vagas. Vai de novo e obriga. Se você analisar o texto, ele fez exatamente isso. Você vem para a festa, cata a pessoa pela mão e puxa e coloca dentro da festa. Eles saíram catando as pessoas, puxando as pessoas, trazendo as pessoas. O dono deu essa ordem. Obriga-os a vir. Enche a casa, eu quero a casa cheia. Perceba o que eu estou colocando. Nós, muitas vezes cristãos, temos uma postura muito calminha, muito indiferente, muito de cada um na sua. Nós temos uma postura que parece, sabe, com todo respeito, parece aquele gato domesticado. Ou aquele cão desdentado, ele não morde ninguém, né? Ele realmente não toma nenhuma decisão a respeito disso. E milhões de pessoas estão escravas do nosso lado, morrendo, suicidando, tirando sua vida, acabando-se em vícios e em tantas coisas, e a gente fica indiferente, né? Então, é isso que essa palavra eu queria que confrontasse nós. Que a gente passa pela vida e não toma uma posição de um crente que realmente vai para cima, que prega a palavra, que insta com a palavra. Paulo disse que você deve instar com a palavra. Você deve pregar a tempo e fora de tempo. A gente às vezes diz assim, mas não vou vir. Não era o momento adequado. Não sei o quê. Irmão, é por conta de tanto não que a gente se acomoda. Às vezes eu vejo dentro do metrô, que eu estou sempre andando lá, vai lá jovens e ele pega um instrumento e canta um louvor maravilhoso e prega o evangelho dentro do metrô. Claro, muita gente vai debochar, muita gente não vai ouvir, muita gente vai repudiar, mas muita gente cai nas lágrimas também. Você não sabe quem o Senhor quer tocar. Você não sabe até onde vai alcançar o evangelho. Você não sabe, você não é dono disso. Esse momento é o momento de Deus.
Você apenas é um instrumento ali. Mas de repente o cara está tocando lá na ponta do galvão, do vagão, e lá no outro canto chegou a voz de Deus, e Deus tocou. Aquela pessoa lembrou do evangelho, lembrou do hino, e ela está chorando. Ela vem lá e dá uma oferta e fala: obrigado, irmão, pela palavra, a palavra era para mim, louvado seja Deus, eu precisava disso. Então, isso, irmão, acontece constantemente com aquele que prega o evangelho. Eu repito, essa situação você não é dono dela, você apenas é um servo do Senhor. Então, eu não vou pregar o evangelho porque eu vou ser repudiado, eu vou ser debochado, as pessoas vão me apedrejar aqui. Mas, irmãos, Deus tem um plano, e se você se dispõe, Ele te usa. Certa vez um jovem saiu para pregar o evangelho, é coisa acontecida. E tem no seminário tinha um propósito. Qual que era o propósito, irmão? Eu vou contar para vocês. Chamava-se assim: Deus te abençoe. Então, eles iam sair para o evangelismo e falavam assim: olha, vamos supor, Yasmin vai ser, Deus te abençoe. Significa o quê? Você não leva nada. Jesus disse: quando você sair para pregar o evangelho, não leva bolsa, nem alforje, nem comida, nem carteira, nem cartão de crédito, não leva nada. Então esse projeto chama-se Deus abençoe. Significa o quê? Que você vai pregar o evangelho e você vai realmente depender da ação de Deus. Eles deixam por você algumas literaturas baratinhas. Se você conseguir vender uma literatura dessa, você vai comer. O senhor pegaria o grilo aí? Bom, se você conseguir vender uma literatura dessa pequenininha, ou pedir uma oferta, você vai comer. Se você não conseguir, você vai ficar o dia inteiro sem comer. Então esse projeto chama Deus te abençoe. Eu deixo algumas literaturas na sua mão, oro por você e Deus te abençoe. Você vai sair, não sabe para onde, e vai bater de casa em casa e vai pregar o evangelho. Mas isso, irmãos, isso é para Yasmin, isso é para realmente fortalecer a fé dos novos convertidos, aqueles que querem servir o ministério, tá? Agora, interessante, um desses que a gente estava ouvindo o testemunho, um jovem já estava por volta das 16 horas e ele não tinha conseguido nada, o seu estômago já tinha colado. E ele estava com aquelas literaturas na mão. E ele sentou numa guia de uma praça e estava orando: ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Os meus irmãos todos conseguiram passar uma literatura, pregar o evangelho. Eu não consegui nada, absolutamente nada. Eu me senti envergonhado com isso. Ele olhou na praça, do outro lado da praça tinha uma pessoa sentada. E ele percebeu que aquela pessoa estava muito triste. Aí, aquele sentimento que só o crente sabe, o Espírito Santo falou: vai lá e prega o evangelho para aquela pessoa. Senhor, mas eu preguei o dia inteiro, não consegui nada. Mas vai lá e fala com essa pessoa. Parecia que era a última pessoa daquele dia. Ele atravessou a praça, sentou do lado daquela pessoa e começou a pregar o evangelho. Aquela pessoa estava decidida, aparelhada para tirar a sua vida. Ela caiu em pranto, chorou, arrependeu, converteu-se, pegou a literatura, acertou com ele, e ela disse: eu não vou tirar minha vida porque Deus usou você como um anjo para vir aqui. Então, são muitos testemunhos que acontecem quando nós nos dispomos a pregar o evangelho. Tá? Mateus, no capítulo 8, verso 26, Jesus disse assim: por que sois
tímidos, homens de pequena fé. A timidez, irmãos, é retrato de uma fé muito pequena. Esse episódio a gente vê que é um episódio dentro do contexto do barco que lá da tempestade, né? Dos ventos fortes. Mas Jesus considerou que aqueles que não exercitam a sua fé, eles são tímidos, eles têm fé muito pequena. Isso você pode aplicar no evangelismo. Muitas vezes nós não pregamos o evangelho, temos vergonha do evangelho, somos tímidos, porque nós temos pouca fé. Para dizer a verdade, às vezes a gente nem acredita em nós mesmos. Nem acredita que, por que eu vou falar do evangelho? Eu vou perder meu tempo. A pessoa tem um coração duro, é um bate e volta, então nem vou falar. Então a pessoa nem acredita em si mesma, quanto mais acreditar no poder de Deus. Então isso torna a pessoa muito tímida. Os tímidos, eles não participarão do reino de Deus, eles sabem disso. A timidez é um bloqueio para nós, né? Então a palavra que nós vimos, a Naideia também, é usada apenas uma vez na Bíblia, em Lucas, no capítulo 11, versos de 5 a 8. Né? Leia para você essa passagem, vocês vão ver o contexto dela, como é maravilhoso. Lucas 11, de 5 a 8. Achou aí? Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse foi procurá-lo à meia-noite, e lhe disseram: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Eu não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Observe a importunação. Eu só vim para o evangelho porque uma pessoa inoportuna, ela ficou me perseguindo constantemente para que eu aceitasse o Senhor. Essa passagem representa bem a minha vida. Se essa pessoa se ela desistisse de mim, eu não estaria aqui hoje. Então, isso é um recado para mim, para vocês, para todos nós. Não desista das pessoas. Ainda que ela diga 1000 não para você, não desista das pessoas, porque uma hora Deus vai tocar naquele coração. Tá? Então, a persistência, não importa se você está sendo inoportuno, continue orando, acreditando, apresentando aquela pessoa, continue visitando, batendo a porta, que ela vai uma hora crer no Senhor. Então não se intimide diante das dificuldades. Essa pessoa, ela sabia que era tarde, que ela não deveria bater lá, mas por conta do seu amigo, o que ela fez? Ela ficou batendo, procurando, batendo, insistindo. A pessoa lá dentro falou: eu não vou levantar, meus filhos estão dormindo. Por que eu vou levantar e vou dar para você o que você não tem? O que eu tenho a ver com isso? Mas um amigo meu está lá em casa, eu preciso de alimento. Eu preciso que você me dê alguns pães, alguma coisa para me dar para ele. E o que acontece? De tanta pessoa importunar, ele acabou atendendo. Essa é a mensagem de hoje. Né? A primeira palavra eu disse o quê? Eu enfatizei que o Senhor disse: vai e enche a casa. Pegue qualquer pessoa. Se tem pessoa que não quer vir o evangelho, continue pregando. Continue pregando. Eu vou falar uma coisa para você. Deus não tem nada contra a riqueza, tá?
Deus não tem nada contra a riqueza, Deus abençoa, tem muitos ricos que são realmente servos de Deus e investem muitas quantias, muitos valores altos no reino de Deus. Mas é mais fácil o evangelho ser alcançado por aqueles que são os pobres. Sabe por quê? O pobre não tem nada a perder. Ele já não tem nada a perder, então ele se apega ao quê? Se apega em Deus. Por isso que, por exemplo, nas experiências que eu tive na África, lá você prega o evangelho, mas as igrejas estão lotadas, não tem lugar. Por quê? É tanto sofrimento, é tanta necessidade material, espiritual, é tanta carência, que quando eles ouvem falar de Jesus, eles querem algo para aliviar a vida deles. E olha, irmãos, isso é uma fé genuína. Eu nem sei descrever o tamanho da fé deles. Por quê? Eles têm assim um desejo ardente de servir ao Senhor. Eu não sei se já contei, às vezes eu conto, eu repito, eu não sei. Mas certa vez nós saímos para pegar o evangelho na aldeia, saímos 3 horas da manhã, chegamos lá somente às 11 de carro. Mas tinha irmãos que saíram 2 dias antes, sabendo que os missionários iam estar naquela aldeia. E nós sabemos, porque eles contaram, que eles tinham um saquinho, uma sacolinha, eles trocavam de roupa quando iam atravessar os rios. Eles atravessavam os rios nadando, pegavam a roupa molhada, colocavam no outro saquinho, vestia a roupa seca e andava. Chegava em outro rio. Olha a tamanha fé desses irmãos para ouvir a palavra. Fala a verdade. É um tapa na nossa cara, porque o evangelho está na porta da nossa casa e a gente às vezes não se dispõe a ouvir, né? Então, devemos tomar a postura como esse servo que saiu para catar as pessoas, obrigar as pessoas. É contundente, persistente, ele não desistiu das pessoas facilmente, né? E a mesma coisa aquele que importunou aquele outro que estava dormindo. Então isso, irmão, tem que ser uma prática de quem quer pregar o evangelho. Por que nós temos vergonha de pregar o evangelho? Se nós cremos no Senhor, não precisamos ter vergonha. Nós temos a melhor direção, o melhor produto. Nós temos o evangelho, que eu falei, que é a boa nova de salvação, de cura, de libertação. Então na nossa mão estão as bênçãos. Nós temos muito mais coisas do que aqueles que estão no mundo. Eles não têm nada para oferecer. O mundo tem para oferecer o quê? Desgraça, condenação, vício, prostituição, droga e morte. Nós temos vida, paz, alegria, cura, libertação, salvação, vida eterna. Nós temos o melhor produto. E mesmo assim, muitas pessoas conseguem convencer. O Satanás convence multidões. Vocês não sabem a quantidade de igrejas satânicas que estão sendo abertas. Vocês não sabem a quantidade, no Brasil afora, de centros de macumba, de espiritismo que estão sendo inaugurados. Existe hoje uma quantidade imensa de satanistas. Grande parte disso, nós cristãos temos culpa, porque nós somos tímidos para pregar o evangelho. A gente, na guerra de não querer confrontar ninguém, a gente se cala. Sabe aquele cristão anônimo? Ele está no meio de multidão, mas ele não abre a boca. Se um dia alguém descobrir que é um crente, nossa, você é crente? É mesmo? Você é crente? Eu não sabia. Chega a ser uma surpresa, né? Então andamos como uns ratos tímidos, como se não tivéssemos nada para oferecer para as pessoas. Quantas pessoas na nossa volta estão tão necessitadas, né? E a gente acha que são o ciclo normal das gerações. Então nós temos que mudar a nossa postura com respeito ao evangelho, tá? Eu quero que vocês ainda abram a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 19. 1 Coríntios 19. No capítulo 1 Coríntios 9, 16 a 24.
Pague para nós a lâmpada aí. Obrigado. 9, 16 a 24. Olha essa passagem. Olha aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Vamos repetir? Sobre mim, repitam, sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora não preciso repetir. Se eu faço de vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiros que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então, Paulo, ele coloca aqui: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho, como diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha isso como obrigação. Se ele faz de livre vontade, se ele faz de bom grado, se tudo correr bem, eu prego o Evangelho. Você tem um galardão, uma recompensa. Mas se mesmo assim nada for favorável para você, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Essa é a postura que os apóstolos tinham. Vocês sabem que a igreja primitiva, ela alcançou o mundo daquela época, sendo que não havia internet, não havia redes sociais, não havia absolutamente nem correios. Era enviado a cavalo, demorava muito tempo para as notícias chegarem, para as cartas chegarem. Não tinha nem automóvel, nada mais. Então, como que pode uma pequena quantidade de discípulos conseguir conquistar aquele mundo, daquele tempo, em pouco tempo, o Evangelho, e nós com tanto poder de tecnologia, né? O GPS e tudo mais, computadores, celulares, o quê? E o Evangelho ainda tem tantos lugares que não foram alcançados. Exatamente isso. Porque nós caímos no esquecimento. Hoje nós caímos no quê? Na aceitação de tudo o que convence o mundo. Porque nós passamos a ter uma postura de fracos, de gatos domesticados. Não sabemos mais como enfrentar, né? Exatamente isso. Bom, agora vamos partir, estamos a 15 minutos, vamos partir para a conclusão. Eu quero ler a última palavra, falar um pequeno comentário, e eu espero realmente que você seja despertado para isso, para pregar o Evangelho, tá? Abra a segunda carta aos Timóteos, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Conseguiu achar aí? Amém? Segunda carta ao Timóteo. Eu conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-te-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que sentido proceda nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente
o teu ministério. Paulo incessantemente vigiou sobre isso. Ele ensinou os seus discípulos, exortando-os constantemente para que eles tomassem a posição, expressassem Cristo aonde fossem e pregassem o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não é necessário achar uma oportunidade adequada para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho a todo tempo. Não importa. O que importa é o que Deus vai fazer. Eu quero dizer para vocês o seguinte, para concluir a nossa palavra: se você quer ter experiências com Deus, se você realmente quer provar algo de Deus, se você quer sentir, ser usado nas mãos de Deus, essas experiências sobrenaturais, elas só podem acontecer quando nos dispomos a servir o Senhor. Repito, se você deseja ter experiências com Deus, é necessário que você se disponha. Somente tem experiências com Deus aqueles que se dispõem a ir, a pregar o Evangelho, seja fora ou seja no seu mundo, seja na sua família, nos seus parentes, das pessoas que você visita, ou então no ciclo de amizade. Se você não se dispor a isso, você não terá nada para contar. Você não fará história, não vai escrever história na sua vida, não terá legado na sua vida, porque só tem que contar aqueles que têm experiências com Deus. Enquanto nós vivemos focados no nosso umbigo, na nossa própria vida, pode ter certeza, Deus não vai te usar. Os dons, os talentos que Deus dá à igreja é para serem usados em prol do reino, é construir um reino para um rei. Esse rei é Jesus. Nós sabemos que quanto mais nós pregamos o Evangelho, nós apressamos a vinda do Senhor. Talvez a vinda do Senhor seja tão distante, porque nós nos distanciamos do propósito, que é pregar o Evangelho. Então, não se preocupe, o não sempre você já tem. Bata a porta, insista a porta, visite, fale, ore, não desiste das pessoas. Eu queria contar brevemente aqui, já estou perto do fim, Dag Hewlett, um grande pregador na África, tem megas igrejas, muitos irmãos. Ele diz assim: eu não herdei essa igreja de ninguém, eu não peguei nada pronto, eu comecei do zero. Ele tem inúmeros livros, eu tenho uma biblioteca dele, desse tamanho, 44 livros, se não estou errado, ou 46, 47, só dele. Um homem cheio do Espírito Santo, roda o mundo inteiro pregando o Evangelho. Ele diz: eu não herdei uma igreja de ninguém. Ele tem um testemunho de vida maravilhoso. Ele era médico, formou em medicina, mas ele pregava o Evangelho nas universidades. Ele ia nos quartos dos alojamentos, 5 horas da manhã. Ele e mais alguns irmãos começavam a pregar o Evangelho alto, na porta dos alojamentos. E ele dizia: hoje Jesus quer entrar no seu coração, abra a porta do teu quarto, que nós vamos orar por você. Eles eram ridicularizados, mas irmãos, de tanto eles fazerem isso, de tanto eles pregarem o Evangelho, pouco a pouco, aquele multidão de jovens foram se convertendo. Tinha um deles que era tão rebelde, que era inimigo deles, que debochava deles, que sempre estava batendo de frente com eles. Eles continuavam indo lá perto do seu alojamento, do seu quarto. Um dia ele falou assim: agora o irmão vai abrir a porta, o irmão, abra a porta do teu quarto, que o irmão vai orar por você.
Pode abrir a porta do teu quarto, que o irmão está orando aí por você. Abre que nós vamos orar por você. Você vai mudar de vida, você vai ser transformado. Aquela pessoa que não queria nunca. Por surpresa deles, irmãos, aquele jovem rebelde, aquela manhã, abriu a porta chorando e disse assim: chegou o meu dia. Hoje chegou o dia da minha salvação. Eu me rendo. Então, eu quero o evangelho que eu trouxe hoje, a pregação, contando o testemunho de conversão minha conversão, de tanta insistência, de tanto a pessoa perseguir-me, eu acabei cedendo ao evangelho. Não desista de ninguém. O evangelho é uma grande ferramenta que você tem para salvar vidas, para resgatar vidas do inferno. Se as pessoas soubessem para onde elas estão indo, se as pessoas percebessem que o destino delas já está traçado para uma destruição, para um lago de fogo, sem Jesus não há a mínima chance da pessoa ser salva. O único que vai levar as pessoas para o céu é o Senhor Jesus, não é ninguém mais, é mentira. De tanta falácia, de tanto engano, de tanta falsidade, de tantas religiões mentirosas, escrupulosas, que falam coisas que não existem, fábulas, e as pessoas ainda acreditam. Seria muito mais fácil você convencer essas pessoas a pregar o evangelho e levar a boa nova que é de salvação. Se no mundo as pessoas investem fortunas, são insistentes, persistentes, elas lutam para convencer você a consumir algo que te faz mal, que te destrói, elas induzem você ao erro pela doutrinação. Eles investem milhões em pessoas para que o satanismo seja aceito, para que as falsas religiões sejam impregnadas na mente das pessoas, para que ideologias transformem as pessoas. Nós, como cristãos, somos como gatos domesticados. Aceitamos tudo calado e nem sequer queremos confrontar ninguém. Nós temos de mudar de postura. Mudar de postura. Deus nos deu ferramenta, Deus nos deu talento. O melhor nós temos o melhor. O melhor produto é o nosso, é o Senhor. O Senhor cura, salva, liberta. O Senhor faz prosperar. O Senhor quebra a maldição na vida das pessoas. Nós temos o melhor para todos. E mesmo assim, nós somos tímidos. Somos tímidos e não pregamos o evangelho. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida. E essa igreja só vai crescer se cada um que está aqui ouvindo essa mensagem toma o compromisso de pregar o evangelho, de visitar pessoas, de investir nas pessoas. Eu quero aqui dar um testemunho do seu Hermes, que há pouco tempo está conosco, mas ele se dispôs a fazer, com o recurso dele e mais da sua família, um sopão. E ele convidou 8 pessoas, ou mais pessoas. No primeiro convite, pode ser que a pessoa não venha, mas insista, faça o primeiro, faça o terceiro, faça 100 vezes o convite, porque uma hora a pessoa vai vir. De tanto você importunar, ela virá. Então, é assim que se prega o evangelho. É com atitude. Não importa, irmão. Eu gosto, por exemplo, do irmão Edson, porque eu falo para ele, tem o dom do evangelista, de ser evangelista. Não importa o que as pessoas vão julgar. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Porque muitas vidas estão carentes, precisando do evangelho, precisando da salvação. Nós não é para ser, mas é para Cristo que pode dar a sua alma. Nós podemos ver quantos demônios as pessoas foram curadas, com marcas da alma, de traumas da sua alma. Quantos lares estão destruídos e nós podemos reatar? Quantas pessoas precisam de salvação? Elas estão a caminho, a passos largos para o inferno. E nós podemos resgatar as pessoas. Porque nós temos sim, o melhor está conosco. O poder de Deus está conosco. A unção do Espírito Santo está conosco. A palavra de Deus está conosco. Nós temos o pão nosso de cada dia. Amém? Fique de pé, eu quero orar por vocês.
consegue pôr uma canção? Amém? Graças a Deus. Oi. Graças a Deus. Você pode colocar. Só assim de oração. Aí. Passa. Tem? Pode colocar. Muito bem. Irmãos, lembre-se do que eu disse no começo. Eu só estou pregando o Evangelho porque alguém não desistiu de mim. Eu quero dizer para vocês, quero dizer com verdade, sincero, Rodrigo, né? Nós estamos aqui para abraçar a sua vida, orar com você, caminhar com você no que você precisar. Essa igreja é uma igreja relacional. É uma igreja que quer manter e cultivar relacionamentos. Por isso que eu insisto que a gente possa aqui visitar as pessoas, estar na casa das pessoas, fazer célula, comemorar festinhas aqui de aniversário, familiar, não interessa. Essas coisas são importantes para nós termos laços unidos, tá bom? Então, eu quero orar por você. Você realmente hoje quer fazer esse compromisso de entrega, de renovação da sua vida a Deus, e que você quer realmente atender o apelo da palavra de Deus. Paulo lhe diz sempre aos irmãos: prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo sofreu tantas vezes o cárcere, o desprezo, a solidão, os açoites, as chibatadas. Ele disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero que acrescentar em mim as tribulações, que Cristo possa estar comigo. Aquilo que faltava a Cristo, ele queria colocar no seu corpo, queria sofrer. Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo, crucificado. Eu quero mostrar para vocês que os homens de fé, exemplo de fé, de vida, eles nunca se envergonharam do Evangelho. Nunca tiveram uma atitude de timidez, de covardes. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, desperta-nos para a realidade da Tua Palavra, a realidade da Tua Palavra que diz que devemos ser ousados. Tira-nos, Senhor, da lentidão, da mornidão, da indiferença, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu como atalaia, que prego, como João Batista, pregava no deserto. Ele chamava as pessoas a arrependimento, a conversão. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está no nosso meio. Nós queremos construir esse reino para um rei. Em nome de Jesus, dai-nos pessoas para cuidar, dai-nos vidas para cuidar. Senhor, nós queremos ser servos úteis. O servo inútil é aquele que enterrou o seu talento. Não queremos ser, Senhor, rejeitados pelo Senhor naquele dia, mas queremos receber do Senhor aquela palavra que diz: benditos, vinde, tomai posse do reino que está preparado para vós desde o início, desde a fundação do mundo. Pai, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos entregar os nossos interesses, as nossas motivações, os nossos futuros. Senhor, que a gente não viva aqui cegamente, apenas por viver, mas ensina-nos a reconhecer, contar os nossos dias. Ensina-nos a empregar a nossa força, a nossa energia, a nossa saúde, os nossos recursos, naquilo que é mais importante, naquilo que vamos levar. Senhor, guarda os irmãos. Guarda os irmãos e fortalece o seu espírito. Eu oro em nome de Jesus, que eles sejam tocados essa noite, que essa casa seja cheia. Nós não estamos satisfeitos com o que temos, nós queremos muito mais, nós ansiamos muito mais. Se o Senhor nos der 20, nós queremos 40, se o Senhor nos der 40, nós queremos 100, se o Senhor nos der 100, nós queremos 1000,
e assim sucessivamente. O homem de Deus nunca vai estar satisfeito, a não ser que ele veja a casa cheia, como aquele homem da parábola. Pai, em nome de Jesus, enche nosso coração de misericórdia, que a gente tenha um coração de misericórdia, de amor pelas pessoas, de complacência. Senhor, tire de nós todo preconceito, Senhor, que diz que tal pessoa não é para ela. Senhor, que a gente não faça distinção de pessoas, porque o Senhor não faz distinção de pessoas. O Evangelho é para todo. A palavra de Deus diz em Timóteo que a grande vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Pai, em nome de Jesus, cela essa oração. Cela essa oração. Não permita que essa palavra seja retirada do coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo vocês. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que os seus olhos estão sobre a terra, procurando um servo, alguém que o ame e o sirva. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Que vocês sejam equipados, fortalecidos com a armadura celestial para enfrentar os embates da vida. Haja caminho aberto para vocês, força, resistência, e o poder de Deus seja com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se alguém quer uma oração em particular, pode me procurar. Amém? Está encerrando.